Olá, pessoal. Bom, estou chegando aqui então agora com a parte do tutorial sobre marcação e disponibilização de aulas ao vivo. Isso significa que se por acaso você está assistindo esse vídeo sem ter assistido a parte 1, tá errado, tá? Para de assistir, assiste a parte 1 primeiro. Por quê? Porque lá na parte 1 a gente falou a respeito do agendamento das aulas, como vai acontecer, inclusive com recorrência, né, semanal, para que as aulas já estejam aparecendo durante todas as semanas, você não vai precisar fazer a marcação dela toda semana. Nós falamos um pouquinho a respeito das pessoas que você vai convidar, ou seja, além dos alunos, a coordenação e a direção, e também nós falamos a respeito da criação do link ali, né? Você vai mandar esse link para a tua coordenação, porque nós vamos disponibilizar através de uma agenda também para o aluno, que vai ser mandada pelo WhatsApp, para ficar mais fácil para ele. Bom, nessa segunda parte aqui do vídeo, na verdade nós vamos mostrar para vocês agora como fazer para colocar as aulas no Google Classroom. Ah, legal, Marcelo. Então eu vou abrir aqui, mas me diz uma coisa, então isso significa que eu vou colocar a aula ao vivo no Google Classroom, não é aula gravada? Mas lembre-se que nós vamos disponibilizar essa aula para que o aluno possa acessar também a qualquer momento. E também é importante que a gente deixe o material de estudo e outras coisas para ele. Então nós criamos um processo aqui que é bem simples e acredito que vocês vão gostar de como vai ficar organizado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou lá, lembrando que eu já estou logado, né, na minha conta da Uniterp, né, essa aqui é a minha conta, Marcelo@Uniterp, vocês vão estar na aula de vocês, e a gente criou aqui, só para dar continuidade no primeiro vídeo, uma disciplina de microbiologia, no caso aqui é fake, né, mas uma microbiologia aqui para a gente poder exemplificar para vocês, tá? Vai abrir aqui sempre no mural, inicialmente, eu vou passar aqui então para as atividades e eu vou criar um tópico para cada aula. Isso quer dizer, se eu dou 30 aulas durante aquela semana, eu vou ter que criar 30 tópicos para a semana. O ideal é que essa criação seja feita sempre na semana anterior. Eu, inclusive, vou sugerir aqui para vocês que vocês criem essa aula aqui nessa semana anterior, disponibilizem até sexta-feira no máximo na plataforma e a partir de sábado deixem visível para os alunos. Porque às vezes tem alguns alunos que têm mais tempo no sábado, no domingo, então ele já pode ir dando uma olhada no material que a gente vai trabalhar na aula, tal. Eu sei que infelizmente essa não é a realidade de todos os alunos, né? Esse aqui seria o mundo ideal, mas sempre tem um ou outro aluno que já se interessa em ver o material antes. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Então eu fiz na primeira parte do vídeo uma criação, por exemplo, de uma aula da microbiologia aqui, para a TENF 60, né, do dia 19. Então eu vou fazer a criação dessa aula. Primeiro, crio aqui um tópico, ok? Vou criar o tópico, então no tópico nós vamos fazer sempre assim, ó. Dia da aula, no caso aqui 19/5, tracinho, aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aula. Quantas aulas ao vivo você já deu? Ah, eu já dei 3, legal, então essa aqui, a próxima é a 4, então aula 4 ao vivo. Tá? Deixar claro que o que você vai postar aqui é material da aula ao vivo, certo? E qual é o assunto dessa aula? Então, biologia molecular. Ok? Adicionei, então, a minha aula. Dia 19/5, aula 4 ao vivo de biologia molecular. Lembrando que eu estou fazendo isso sempre na semana antes. Eu estou até no dia certo. Hoje é dia 14/5. Eu estaria criando isso aqui no momento ideal, que é a semana anterior à aula. O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar, nós criamos aqui 4 tópicos. Nós vamos fazer 3 tópicos antes da aula e um tópico depois. O primeiro tópico que eu vou criar aqui é material, tá? Então, vai se chamar 01 Materiais de Estudo. 01 Materiais de Estudo. E o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou, nesse materiais de estudo, adicionar tudo aquilo que eu quero e eu acho importante para que o aluno tenha na minha aula. Ah, Marcelo, se eu quiser colocar um vídeo do YouTube, eu vou colocar aqui. Coloca tudo aqui, tudo que for material você vai colocar aqui. Eu, por exemplo, para essa aula aqui,
eu vou adicionar aqui uns arquivos que eu tenho no meu computador. Então, eu criei aqui na área de trabalho uma pasta chamada aulas aqui, e eu vou colocar, então, a apostila de microbiologia, capítulo 8, então vamos imaginar que seja a parte lá da apostila que eu quero que o aluno tenha acesso. Vou aqui adicionar mais arquivos, então vou colocar aqui, por exemplo, os slides, tá? E vou colocar aqui também um banco de imagens que eu tenho de biologia molecular aqui, que eu quero que eles utilizem na aula. Pronto, todo o material que eu queria eu já coloquei aqui. Isso você sabe fazer, né? Então não vou nem perder muito tempo aqui. Vou já mandar fazer upload. Ele vai fazer upload de todo esse material. E aí, o que eu acho interessante? Como você pode programar essas aulas já com uma certa antecedência, ao invés de você clicar aqui em postar, o que eu diria para vocês aqui, né? Coloca aqui a opção de programar o material. Então, nós vamos colocar esse material aqui, ó. Não esqueça, né? Já de colocar que isso faz parte da aula ao vivo do dia 19/5. E aqui eu vou clicar programar. Para quando que eu vou programar o material? Como a gente imagina lá que a gente tem aluno que pode querer estudar no fim de semana, então a aula que vai ser feita nessa semana aqui, ó, de 18 a 22, eu vou programar aquela aqui para o sábado, dia 16, a partir das 8 horas, por exemplo. Pronto. Para não misturar com as aulas da semana anterior, eu pus a partir do sábado, 8 horas. E programei. Ok? Bacana? Então já está aqui. Vejam que aqui não ficou pretinho ainda, porque não está disponível para o aluno, ela está cinzinha, mas no dia e hora programados, isso aparece para o aluno lá, fica disponível. Legal. O que mais nós vamos criar aqui? Nós vamos criar aqui, gente, para eles, uma outra opção de link para a sua aula virtual, tá? Então, só para facilitar aqui, ó, vamos entrar aqui no na nossa agenda, nosso Google Agenda. Lá no dia 19, que eu marquei essa aula, eu tenho aqui o quê? Se eu clicar aqui uma vez, eu vou ver que essa aula já está programada e eu tenho aqui um link para ela. Aqui, ó. Esse aqui é o link do Meet, certo? Eu vou clicar aqui com o botão direito, copiar, ok? Vou voltar lá e agora eu vou criar um link, ou seja, eu vou criar aqui uma outra opção para o aluno assistir minha aula, ok? Então, criar material, e aqui eu vou colocar 02, link para a aula virtual. Certo? Link para a aula virtual. Já vou colocar aqui que essa aula faz parte desse tópico, para eu não esquecer. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um link. Que link é esse? Esse que eu acabei de copiar. Então, dou um Ctrl V, ou clico com o botão direito, colar, e mando adicionar o link. Olha aqui, já criou um link, então, para a nossa atividade virtual. Ok? Ao invés de postar, vou programar da mesma forma lá, porque se o aluno também entrar aqui, então vou programar para ficar mais fácil, eu vou colocar sempre no mesmo dia aqui, dia 16, a partir das 8 horas, tá? Claro que só vai estar lá no dia 19/5, na hora da aula vai estar disponível lá, mas ele já se recebe também, e lembrando que ele já vai ter isso também no Google Meet, mas é só uma opção a mais que nós estamos dando aqui para ele. E programei também, tá? Vou adicionar, vou, na verdade aqui, deixar na ordem certa, né? Vou ordenar e vou clicar mais um item aqui. Nós combinamos aqui e fizemos um padrão para as aulas do técnico em farmácia, que é o seguinte, nós estamos criando sempre um quiz com quadros, tá? Para que em cada uma das aulas a gente tenha um quiz aqui. Então eu vou mandar criar, vou criar aqui uma atividade com teste, tá? Vocês já sabem criar isso aqui tranquilamente, né? Mas eu vou colocar aqui no item 03, vou colocar aqui avaliação, ok? Lembrando aqui, ó, microbiologia, todos os alunos, 100 pontos. Vou programar a data de entrega, então, por exemplo, como eu estou dando essas atividades aqui no dia 19,
colocar até o sábado aqui, dia 23 ou dia 24, ou conforme vocês definirem com a coordenação, tá? Eu vou daqui até no fim de semana para eles terminarem aqui todos os testes, tá bom? Horário aqui, não vou colocar horário, só vou colocar uma data, domingo, dia 24 de maio. Isso aqui vai para dentro da mesma aula que a gente já tem aqui, ok? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui esse quiz, certo? Clico aqui, deve estar marcada essa opção aqui já, importação de notas, para depois você não ter que ligar aqui para o Thiago e falar, ó, não está importando as notas aqui e tal. E clico aqui então em Blank Quiz. Cliquei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui então Biologia Molecular, ok? Então esse é o título aqui do meu formulário e eu vou colocar a pergunta 1, que vai ter a opção 1, a opção 2, olha como o Google é inteligente, né, gente? Já botou aqui, opção 1, opção 2, opção 3. Não se esqueça, eu vou fazer aqui esse só com 2 questões para mostrar para vocês, tá? Obviamente sempre aí com 4 questões. Mas o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui como obrigatório essa questão e não se esqueça de colocar a chave de resposta. Se você não colocar a chave de resposta, não vai saber, aqui o Google não vai conseguir dizer se o aluno acertou ou errou a questão. Não coloque chave de resposta, então aqui eu estou dizendo que é a opção 2, a chave de resposta. Se eu quiser dar uma explicação, eu dou aqui. E como eu disse para vocês que eu vou fazer o quiz só com 2 questões, eu vou dizer que cada questão minha vale 50 pontos, tá? Então aqui a primeira questão vai valer 50 pontos, concluído. Tá aí a primeira pergunta pronta. Vou aqui adicionar mais uma pergunta, eu vou chamar aqui de questão 2. E aqui eu vou pôr lá a resposta 1, a resposta 2. Foi menos esperto do que eu imaginei. Achei que ele ia pôr a resposta 3. E a resposta 3, tá? Obrigatória, chave de resposta, assinalo a resposta correta, se eu quiser pôr um feedback aqui, e digo que vale mais 50 pontos. Beleza? Concluí aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu venho aqui nas configurações, tá? É muito importante vocês não se esquecerem disso. Então, vou clicar aqui nas configurações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na abinha geral, eu vou pedir para ele coletar endereços de e-mail. Isso é importantíssimo para você saber de qual aluno é, tá? Ah, Marcelo, mas no endereço de e-mail não vem o nome do aluno. Não tem problema. Se além de coletar o endereço de e-mail, você quiser pedir para ele colocar o nome dele, você inclui o nome no formulário, tá? Pede para ele colocar o nome dele ali, sem problema, tá? Então, coletar os endereços de e-mail, tá? Só essa opção aqui. E aqui, eu acho interessante vocês colocarem, tá? Para limitar a uma resposta, tá? Já está restrito a quem são os nossos alunos, e limitar a uma resposta. Para não ficar ele tendo que fazer toda hora, e a ideia realmente é avaliar como ele está se portando da primeira vez. Então é bom, inclusive, o aluno saber que ele está limitado a uma resposta, tá certo? Depois aqui eu tenho a apresentação, eu não vou mandar colocar nada aqui, se você quiser você pode até mostrar a barra de progresso para ele, conforme ele vai respondendo, embaralhar a ordem das perguntas, caso você queira dificultar algum tipo de cola aqui, mas ele também não vai saber se está certo ou não a resposta, e a gente passaria aqui para o testes, tá? Importante, tá, gente? No caso aqui, para que os alunos não fiquem entre si, um passando a resposta para o outro, o que nós sugerimos que vocês façam aqui? Ao invés de você liberar a nota imediatamente após o envio, ah, Marcelo, mas eu já quero liberar para o aluno saber, ele não ficar aí querendo... Não tem problema, você pode deixar para a nota ficar imediatamente. No caso da prova, nós não vamos poder fazer isso, tá? Mas no caso dos exercícios, mas a sugestão minha aqui é que você coloque posteriormente, depois da revisão
manual, então o professor que vai ter que depois devolver a nota para ele, tá? E aqui, ó, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas e perguntas corretas. Desmarca, ele não pode ver nenhuma resposta, tá? Assim ele só sabe quanto ele tirou depois, caso seja isso que realmente você quer fazer, tá bom? Salva aqui, beleza? Terminado o teste, é só isso. Posso fechar aqui agora, já está aqui o meu teste, que é a minha avaliação, ok? Já está tudo programado. Aqui, ao invés de criar atividade, eu vou fazer o quê? Eu vou também, da mesma forma, programar, senão a atividade já vai estar aqui, né, antes mesmo da aula. Então, também vou programar essa atividade. Ah, Marcelo, para quando que eu vou programar? O que eu sugiro você? Você não quer que o aluno faça isso antes da tua aula, concorda comigo? Você quer que ele faça avaliação depois de assistir a aula. Então, o que eu vou colocar? Você não vai dar a tua aula dia 19? Então, eu colocaria aqui 19 de maio. Qual o horário dessa aula tua aqui? A gente tinha programado ela para o período da manhã, né? 8h30, não é isso? Então, eu posso colocar isso aqui a partir das 8h30 ou a partir das 9 horas, como você queira. Só depois que você começar a aula que ele vai ter acesso aqui a essa atividade. Mas se quiser também 8h30, 9 horas, fica a teu critério aqui. E você programou. Pronto. Vamos colocar aqui na ordem e ficou já isso aqui. É isso que você vai programar antes da aula, ok? O que você vai fazer posteriormente, tá? Aí você deu a sua aula, colocou lá para gravar, isso acho que todo mundo já está acostumado. Não se esqueça de colocar a sua aula para gravar. O que você vai fazer depois disso? Depois que você terminar a gravação, você vai lá no seu Google Drive, certo? Existe uma pasta aqui chamada Meet Records, certo? Que é a pasta que você gravou aqui no Google Meet, certo? Então imaginem aqui que seja qualquer uma dessas aulas, vocês podem aqui renomear se vocês quiserem ou não. E o que vocês vão fazer aqui? Tá? Vou pegar essa minha aula aqui e posso colocar aqui a opção de compartilhar, tá? Aqui no caso está para qualquer pessoa do Centro Educacional Michelin, seria o certo, tá? Acho que seria até o certo aqui. Se você quiser também você pode colocar, deixar público aqui na web, você salva e aqui, tá? Concluiu agora aqui, e aqui você pode fazer o quê? Você pode gerar o link compartilhável. Então pronto, eu já gerei o link compartilhável. O que eu vou fazer? Depois que eu terminei minha aula, lembre-se que ele demora um pouquinho para colocar aqui no Meet e tal. Depois que você deu a sua aula, o que você faz? Agora lembre-se, né? Nós não estamos mais no dia 14, nós estamos no dia 19 depois da tua aula, no dia 20. Então você vem aqui, cria. Você vai criar o que aqui? Você vai criar material, certo? Então aqui eu crio material e eu vou colocar lá 4, assistir gravação da aula, para ele saber que ele vai assistir a gravação da aula. Coloco na aula correta aqui, não se esqueça, tá? E aqui eu vou adicionar o quê? Vou adicionar o link que eu já copiei, lembre-se disso, tá? Adiciono aqui o link, adicionar link, pronto. Já está aqui o vídeo, vocês podem ver que o link da aula está aqui. Como a aula já passou, eu não preciso programar aqui, né? No caso, vamos dizer, não estou mais no dia 14, estou no dia 20. Basta eu clicar aqui em postar. Obviamente, todos os outros itens aqui já estarão disponíveis para ele, além da gravação da aula. Então vejam, isso vai acontecer agora no dia 19, depois na semana que vem, no dia 26, eu vou fazer de novo outra aula, já deixo isso pronto. Lembrando sempre que a ideia é fazer esse processo sempre uma semana antes da aula, ou seja, na semana anterior, não necessariamente uma semana, até a semana anterior, para poder programar. Bom, gente, acho que era isso. Thiago, faltou falar alguma coisa? Já estamos aqui com mais 20 minutos de vídeo. Gente,
Tá aí o vídeo para vocês, tentei colocar tudo que eu achei que vocês poderiam ter de dúvida, mas caso exista mais alguma dúvida, depois, por favor, entrem em contato com a gente, podem perguntar. Tá bom? Grande abraço para vocês aí e boas aulas. Que a semana que vem seja realmente uma semana de muito sucesso para nós aí, que os alunos vão ficar muito felizes, eu tenho certeza disso. E não se esqueçam, tá, gente? Aula ao vivo é importante a gente bater papo no começo da aula, trocar, interagir, fazer questões no decorrer de toda a aula, porque a ideia da gente estar passando das aulas gravadas para as aulas ao vivo é exatamente esse, tá? O objetivo é exatamente esse, é poder ter uma integração maior e fazer com que o aluno sinta-se, mesmo da casa dele, ainda mais próximo da aula. Grande abraço para vocês aí.